Boa noite, meus irmãos. Tudo bem? Eu espero que essa mensagem, essa transmissão encontre vocês bem nas suas casas. Também quero dar boa noite oficialmente agora para todos os que estão aqui acompanhando a gente aqui pessoalmente, nossa transmissão, né, e no nosso culto. E eu espero que nesse tempinho que a gente começou a transmissão um pouco antes, que você já tenha achado sua Bíblia, já esteja com a sua Bíblia aberta. E consiga prestar bastante atenção naquilo que a gente vai falar agora, naquilo que a gente vai compartilhar. Se porventura você ouviu o barulho de uma criança no fundo, não se espante, de fato tem uma criança aqui. E criança é assim mesmo, criança tem que falar alto de vez em quando e a gente tem que deixar uma certa liberdade. Mas não estranhe, por exemplo, você ouvir um barulho, tem aqui, certo? Abram suas Bíblias em 1 Coríntios 15, a gente vai continuar a exposição do texto que nós temos feito ao longo dos últimos meses, eu acredito. 1 Coríntios 15, certo? Do versículo 35 ao versículo 50, hoje é um trecho bem maior, mas é necessário que a gente faça a exposição desse trecho. Hoje a gente vai bastante ponto a ponto, versículo a versículo, para que a gente possa entender o máximo possível o argumento do apóstolo Paulo sobre esse ponto da ressurreição. E com isso também a gente acaba se encaminhando, se Deus permitir, a gente acaba se encaminhando para os últimos versículos desse capítulo aqui. Então vejam aí, 1 Coríntios 15, do versículo 35 ao versículo 50. Tá? Eu vou dar aqui algumas instruções que sempre são dadas para todas as pessoas que não só estão aqui, mas as pessoas que estão assistindo em casa. Lembrem-se, tudo aquilo que eu falar tem que passar pelo crivo das Escrituras. Toda a autoridade do que eu falar vem das Escrituras e da correta interpretação das Escrituras. Uma interpretação muito diversa da que a igreja cristã tem tido, uma interpretação muito diferente daquilo que nós acostumados, muito provavelmente está errado. Então, cheque todas as coisas que eu falar, pelas Escrituras, pelos versículos, talvez pelos referenciados aqui por outros que você também conhece. Lembre-se que para que nós tenhamos um bom senso crítico das Escrituras, nós precisamos ter afinidade com elas. Então nós precisamos ler todos os dias, estarmos diante do Senhor todos os dias, para que possamos entender corretamente aquilo que é ensinado. Seja aqui na igreja, aqui na Batista Farol, Batista Reformada Farol, ou em qualquer outra igreja que você conheça ou que você frequente. Tá bom? Então nós vamos fazer assim, nós vamos orar dessa vez e aí nós vamos ler o trecho todo porque é bastante grande. E hoje nós vamos dar essa diferencinha aqui na liturgia, tá bom? Vamos orar. Senhor Jesus, graças nós te damos, Senhor, mais uma vez por essa reunião, Senhor. Eu oro agora, Senhor, junto com os nossos irmãos que estão assistindo essa transmissão na internet, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, por todos esses que podem assistir. Todos esses que têm aprendido contigo, Senhor, junto conosco, Pai. Todos aqueles que têm aprendido de Ti, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor fale conosco essa noite. O Senhor não me deixe desviar, Senhor, para nenhuma má doutrina, falsa doutrina, mas eu fique firme nessa doutrina, Pai. Aqueles que vão assistir depois também no YouTube ou no Facebook, se quebrante seus corações. Converta-os, fale com eles, Senhor, nós pedimos, Pai. Pai, eu te peço, Pai, que o Senhor abençoe essa igreja, Pai. Abençoe esses que estão ouvindo, Senhor. Use-nos, Pai. Pai, que o seu Espírito seja derramado sobre nós, Senhor. Apesar de nós, Senhor, mas para a sua glória. Isso nós colocamos diante de Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. 1 Coríntios 15, do versículo 35 ao versículo 50, quem puder que acompanhe, quem preferir preste bastante atenção para tudo aquilo que for falado, tá bom? Nós temos exposto esse capítulo ao longo dos últimos meses, das últimas semanas. O apóstolo Paulo, como a gente faz sempre um breve resumo de tudo aquilo que foi falado nos últimos dias. O apóstolo Paulo ele começa falando do evangelho que ele entrega ao evangelho que ele recebeu. Primeiramente, ele recebeu de Cristo, mas ele também recebeu esse evangelho junto com os apóstolos, apesar dele ser um apóstolo nascido fora de tempo. Ele fala que ele é comum nascido
sido feito. Inclusive como se ele fosse um abortivo, assim, como se fosse um aborto. Ele nasceu, mas ele sobreviveu, sabe? Viveu meio errado, se formou meio errado, mas quando foi regenerado por completo. Ele fala, o que eu recebi é o que eu também entreguei. E aqui a gente vai fazer o resumo que a gente faz todas as semanas, que é um resumo do Evangelho, que é no versículo 3 e no versículo 4, que é: Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Logo após isso, ele fala a lista das pessoas que viram Cristo ressurreto até o dia da sua ascensão. E ele fala que ele é o menor dos apóstolos, mas não importa o tamanho de quem prega, importa na verdade o que prega. Então não importa se é ele ou se é outros apóstolos, o importante é que pregue o evangelho verdadeiro. E ele fala que pela graça ele é o que é. Então ele começa uma sessão apologética mais uma vez, falando que se a ressurreição não é verdade, a doutrina da ressurreição não é verdade, então o cristianismo não é de nenhum valor. E a gente pode terminar e fazer um resumo dessa sessão aqui. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Algo que, pela graça de Deus, no culto passado, terminou a pregação, terminou o culto, e a gente ficou por mais de hora debatendo sobre o assunto e crescendo e edificando. Eu acho que quem prestou atenção, acabou todo mundo saindo bem edificado daqui. Eu, pelo menos, fui bastante edificado pelos nossos irmãos que são daquela igreja, estão podendo vir ao culto. E aí ele fala que Cristo é a primícia dos que dormem, mas que assim como ele é a primícia dos que dormem, ele também é o primeiro da ressurreição, dessa ressurreição final, daquele que ressuscita com um corpo glorificado, e que ele virá para buscar a sua igreja e que ele entregará o reino nas mãos do Pai, e que o nosso Cristo já reina. Amém? Por fim, no último foi do 29 ao 34, que foi ele falando sobre a ressurreição em relação à vida prática, em como que ele vive de acordo com a crença na doutrina da ressurreição, como quem não tem medo de morrer e que dia após dia entrega a sua vida à morte por amor de Cristo. E o resumo da última seria: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes, que é: tomem cuidado com quem vocês conversam, o que vocês ouvem, quais são as suas influências. Se as suas influências principais não são bíblicas, obviamente vai ser corrompido. Se as suas influências principais parecem ser bíblicas, mas não são, vocês também vão ser corrompidos nos seus ensinamentos, naquilo que você crê. Né? Então pode haver coisa boa em lugares que não são cristãos? Pode haver coisa boa sim, mas nós precisamos ficar constantemente bebendo águas contaminadas? De maneira nenhuma. Nós precisamos estar sempre bebendo daquele que é a fonte de toda a vida, a fonte de toda a verdade, Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o apóstolo Paulo começa essa longa sessão, a partir do versículo 35. E essa longa sessão, a maioria das Bíblias, as Bíblias mais populares hoje, que é a Almeida Revista Atualizada, segunda edição, ele dá o título para esse trecho de os ressuscitados terão corpo. Né? Ele fala terão corpos. Mas os ressuscitados terão corpo. E ele vai falar sobre isso exatamente. Porque, peraí, então a gente vai ressuscitar como? É mais uma sessão apologética, mas muito mais fazendo uma apologia, o engrandecimento do poder de Deus na ressurreição de todas as pessoas que serão ressuscitadas no último dia em Cristo Jesus, para os que serão ressuscitados no último dia em Cristo Jesus. Ele começa, versículo 35, acompanha aí, diz: mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos e em que corpo vem? E aí, em seguida, e a gente precisa ler esses dois juntos, assim, fazer a exposição desses dois juntos. Insensato, o que semeias não nasce se primeiro não morrer. Olha só, mas alguém dirá, ele afirma, mas alguém dirá, uma hora alguém vai dizer, principalmente nesse contexto dos coríntios, porque os coríntios eram gregos, e os gregos não acreditavam na ressurreição. E o apóstolo Paulo já tinha falado que a ressurreição, ela não era uma ressurreição espiritual, a essa ressurreição a que ele falava. Porque a ressurreição espiritual, nós já participamos, nós que fomos convertidos, fomos salvos, que entregamos nossas vidas a Cristo, nós somos ressurretos, nós somos ressuscitados. Mas ele está falando de uma ressurreição física. Ele
está falando que vai ter corpos, assim como Cristo ressuscitou e teve um corpo. Ele fala os ressuscitados terão um corpo, e esse corpo será um corpo glorificado. E ele segue dizendo, olha, como ressuscitam os mortos? É isso que eles vão dizer, como ressuscitam os mortos? E em que corpo vem? E logo em seguida ele fala insensato. E algumas outras traduções estão dizendo assim, tolo. Olha, insensato, então tolo. O apóstolo Paulo, ele parte com uma palavra assim bastante ofensiva. Mas espera aí, por que uma palavra ofensiva numa pergunta como essa? Essa pergunta é uma pergunta válida. Precisa ser respondida. Tanto que precisa ser respondida que ele responde em seguida até o versículo 50. Mas por que ele usa esse termo? Porque ele estava lidando como quem perguntava de maneira irônica, de maneira sarcástica. É como a pessoa pensa assim, então como é que ressuscitam os mortos? Em que corpo que vem então? Como se debochando de Paulo. Qual é a tua? Fala aí então, qual é o corpo que vem, se o corpo vai se decompor? Aí o apóstolo Paulo fala, insensato. Só que em seguida ele começa com uma metáfora, fazendo uma analogia em relação a algo da natureza. E ele diz assim, o que semeias não nasce se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão como de trigo ou de qualquer outra semente. Eu que gosto bastante de poesia, da parte de literatura brasileira que diz respeito à poesia e antigas composições, eu não pude deixar de lembrar de uma canção que fala assim, grão, o nosso amor é como grão. Ele fala, tem que morrer para germinar, plantar em algum lugar, ressuscitar no chão. Aí a nossa semeadura. Olha só que interessante. Até um ímpio, quando olha para a natureza, ele sabe que certas coisas têm que morrer para germinar. Quando elas ressuscitam no chão e elas são diferentes no próximo corpo. E é bastante bonito. Nosso amor é como... A gente olha para posições, a gente olha para a arte, a gente vê traços de Deus em coisas que as pessoas sequer às vezes pensaram em fazer ao nosso Senhor Deus. Mas como aos olhos daqueles que são crentes, essas coisas também são santificadas quando são passíveis de santificação. E aí, inclusive, tem uma outra parte que ele fala aqui, olha em seguida. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser. A gente semeia a semente, o grão. Ele fala, mas o grão como de trigo ou de qualquer outra semente. E nessa mesma composição, que inclusive se chama drão, ele fala assim, o nosso amor é como um grão, nasce e morre trigo, vive e morre pão. A diferença para o nosso caso é que depois que a gente viver de novo, a gente não morre não. Nasce e morre trigo, vive e morre pão. Gravem essa analogia porque ela é bem bonitinha. E a música também. Então acho que ela fica triste depois. E ele fala aqui, olha só, ele começa pela natureza, o que semeias não nasce se primeiro não morrer. E ele fala, eu sei que nós iremos morrer. E que o nosso corpo é apenas como uma semente e terá a sua forma modificada. Vai ser completamente mudada. Mas ela precisa ser semeada. E disso aqui, nós precisamos também lembrar de uma controvérsia antiga no meio cristão, inclusive até hoje. Eu acho que vai passar o tempo. Eu acho que vai morrer os grandes teólogos que nós temos hoje, ou então os grandes youtubers de teologia que nós temos hoje. Esses caras vão morrer. E os próximos vão falar sobre esse mesmo tema, que é, e aí? O criado ou não? É uma dúvida que fica, e passa geração, e vem geração, e foi geração, e até eu acho que os últimos dias o pessoal vai ter essa dúvida. A gente já fala disso aqui, como o apóstolo Paulo está falando que o corpo ele é enterrado, e esse corpo enterrado é como algo que foi semeado, e ele então será ressuscitado, ele ressurgirá como algo novo. Mas não é um simples ato natural, onde se planta um corpo, e esse corpo que se planta, daqui a algum tempo, umas centenas de anos, ou daqui a alguns poucos anos mesmo, ele vai surgir de novo. Como se fosse a madrugada dos mortos, saindo um braço de dentro do chão, está nascendo de novo. Então também nós não seremos como zumbis. No entanto, também há outro problema. Nem por isso pode haver espaço para uma crença de que se alguém se enterra alguém vivo naquele lugar, então essa pessoa poderá ser ressuscitada e nascer de novo, com um novo corpo onde já não haverá nenhuma deficiência. Não se enterra ninguém vivo e não se espera que ninguém morto de repente ressurja do chão assim,
como um zumbi. Né? Isso daqui é uma analogia. E como que isso toca a questão da cremação? A questão da cremação, a gente vai olhar bastante esses trechos das escrituras que falam sobre isso, é que não há nada que de fato condene uma cremação. Um cristão pode ser cremado? Pode. Se for a melhor forma, ele vai ser cremado. Há alguma parte nas escrituras que condenam a cremação? Pelo contrário. Há uma parte de boa aceitação, apesar de não haver nenhum estímulo a isso. Né? Não há nenhum tipo de estímulo a isso. Quando o rei Saul morreu, e parte do povo de Israel ali, e parte do povo recuperou o corpo dele, eles queimaram ele, cremaram ele. E quando o rei Davi soube disso, do cuidado que eles tiveram com o seu rei, que querendo ou não era do povo de Deus, podia não ser um salvo, podia não ser tido, mas ele era tido como povo de Deus naquele período da antiga aliança. Ele vai lá e agradece, eles falam, poxa, honrados sejam esses homens porque tiveram zelo com o seu rei. Então, a partir de agora, então, o crente tem que ser cremado? De maneira nenhuma. Eu creio que a maneira mais compatível com a nossa visão cristã de morte e ressurreição é que haja um enterro. Eu acho que essa é a versão mais compatível. Mas se porventura alguém for cremado, ou então se algum de nós aqui morrer queimado a ponto de só restarem cinzas, não se preocupem. Vocês vão ressuscitar também. Por quê? Porque nosso Deus é poderoso. Há uma frase que nós usamos, uma frase muito famosa, é que Deus fez todas as coisas ex nihilo, né? Então fez todas as coisas do nada. Das cinzas ele pode fazer um novo corpo, um corpo ressuscitado. Mas também não há nenhum estímulo que, olha, vamos lá, comece a queimar porque ele está liberado agora. Está liberado, mas também um cristão normalmente é enterrado, né? Então até para todo esse ritual aqui de plantar um corpo em Cristo, esperar a ressurreição. Mas aqui ele já indica que haverá uma mudança na forma. E ele continua, ele fala assim, ó, no versículo 38, mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouve dar a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Olha só, a cada semente um corpo apropriado. Para cada pessoa que morre, ela será ressuscitada. Mas nem tudo que é enterrado nascerá da mesma forma depois. E nem todos têm o mesmo corpo. Então, mas Deus lhe dá o corpo como lhe aprouve dar a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Nem toda carne é a mesma, porém, uma carne dos homens, outra dos animais, outra das aves, outra dos peixes. Ele está falando aqui, ele começa a fazer uma distinção de corpos naturais. Ele começa falando que Deus dá um corpo distinto a cada um daqueles que são cristãos e que nisso nós já podemos saber que há uma diferença entre corpos. Mas espera aí, de que serve isso? E ele fala até mesmo que uma é a carne dos homens, outra dos peixes, outra das aves. Ele está dizendo que esses corpos eles têm diferença grande entre si, inclusive na sua substância. Eles são corpos, eles são vivos, eles são de seres que andam e caminham, mas cada um tem sua forma. Para que serve isso, então, que ele fala? Porque ele vai falar o seguinte, versículo 40. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. É isso que ele quer dizer. Ele fala, assim como há diferença entre corpos aqui na Terra, também há uma diferença entre o corpo que vocês têm hoje e o celestial que vocês receberão. Vocês nascerão, vocês renascerão, ressuscitarão em um outro corpo? Pera, não é isso que ele está falando. Vocês ressuscitarão e terão os seus corpos, mas eles serão diferentes. Eles serão transformados. O corpo que nós temos hoje, esse corpo que a gente tem hoje, o corpo ele é a nossa semente. É aquilo que Deus nos deu, conforme a sua graça, o que aprouve, ele dá a nós. E nós recebemos isso. Isso, inclusive, é um forte argumento para que nós cuidemos bem daquilo que Deus nos deu. Assim como nós devemos cuidar bem dos bens que Deus nos deu, nesse dia também cabe o corpo que nós recebemos de Deus. Nós temos que ter cuidado com as nossas dietas, nós temos que ter cuidado, inclusive, em estarmos bem de saúde conforme as nossas possibilidades. Nós temos que ter cuidado, se possível, em estarmos no peso adequado, em fazer exercícios físicos, se for possível. E, claro, você não é um atleta, eu também não estou dizendo para viver para exercícios físicos, mas manter o seu corpo de acordo com aquilo que Deus quer que nós o tenhamos em bom cuidado, né? Isso para mim, porque eu preciso sempre ter cuidado com o que eu como, senão eu acabo perdendo o controle.
E ele fala assim, ó, também há corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais, outra a dos terrestres. Nós seremos ressuscitados. Nós teremos um corpo diferente do que nós temos hoje. E esse corpo diferente do que nós temos hoje, ele terá uma glória diferente. Por isso nós dizemos que esse corpo é o corpo glorificado. Deus operará miraculosamente nesse corpo, de maneira que ele já não é o mesmo. Ele já não será mais como antes. Mas ainda assim, nós seremos ainda nós. Serão esses corpos, de uma certa forma, assim. Como que a gente pode entender isso? Quando Cristo morreu e foi citado, ao terceiro dia ele ressuscitou. E quando ele ele ressuscita com seu corpo glorificado. Alguns não reconheciam, outros, porém, o reconheciam. E esse corpo glorificado, ele já não estava mais limitado, e nem estava limitado ao espaço e ao tempo, nem estava debaixo das consequências do pecado. Nesse novo corpo, nós podemos comer? Sim. Jesus comeu um pedaço de peixe, um favo de mel, e se alimentou disso. Mas ele também pode passar pelas paredes. Os discípulos estavam numa sala fechada, e Jesus entrou lá. Para nós, a maioria de nós acha que é algo meio fantasmagórico, né? Mas não é, o corpo glorificado, já não há mais limitação do corpo em relação a muitas das leis físicas. Eu não sei quais são as outras limitações que porventura esse corpo pode ter e se haverá limitações de fato. Inclusive sobre o que a Bíblia fala, nós falamos. Quando ela se cala, nós nos calamos também. Para que a gente não fique especulando coisas que são desnecessárias de serem especuladas, né? Como alguns gostam de especular qual é o sexo dos anjos. Eu, o João, o Marcos, que está assistindo, a gente teve um professor chamado Fernando Lousada, e o ex-professor Fernando Lousada, ele sempre falava isso. Ah, não quero debater isso daqui não, isso daqui é debater sexo dos anjos. Debater, qual é? Não tem sentido, a Bíblia não fala sobre isso, tampouco eu quero saber o que é isso. Aquilo que nos é revelado, isso é nosso. Isso está escrito em Deuteronômio 29. As coisas ocultas pertencem a Deus, mas as reveladas a nós nos pertencem, né? Por isso nós temos que nos aprofundar nas Escrituras, ler as Escrituras e conhecê-las cada vez mais diligentemente. Não é só esperar uma revelação dos céus que nos falam que nós devemos pregar, mas é diligentemente irmos às Escrituras todos os dias. Ele fala também há corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida a glória dos celestiais é uma, a dos terrestres é outra. E já começou a falar aqui que não, a gente vai ter sim. Mas a glória do próximo corpo é diferente. E ele diz, uma é a glória do sol, outra a glória da lua, e outra a das estrelas. Porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se em corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. E essa parte final, nós vamos fazer essa exposição desse trecho partindo do fim e depois para isso. Porque ele fala assim, ó, se há corpo natural, há também espiritual. Ele faz essa divisão dizendo o seguinte, se só houvesse corpo, então ele seria absoluto. Esse corpo, se ele fosse só corpo, ele seria completamente o mesmo no mundo espiritual ou no mundo natural. Ele simplesmente é um, ele é corpo, certo? Assim como nós somos filhos de Deus, sendo naturais ou espirituais, nós somos filhos de Deus, apenas somos filhos de Deus. Mas nesse caso do corpo, se há uma distinção entre natural e espiritual, significa que há um corpo natural que é o que nós estamos, e esse corpo passará a ser espiritual. E também por causa disso não significa que nós seremos fantasmas. Um corpo espiritual não é um fantasma andando por aí. E eu volto a falar disso para que não fique nenhuma imagem estranha na cabeça de ninguém achando que ele está falando de espiritual. Porque a gente sempre acha, a gente foi ensinado, inclusive pela mídia, que quando alguma coisa é espiritual, a coisa ela é translúcida, ela flutua, né? E ela passa por qualquer lugar. Simplesmente, é um corpo espiritual. E outra coisa, ela não tem cor. Né? Ela é meio preta e branca, assim, mais para branco, né? Mas não é isso que se fala quando se fala de corpo espiritual.
O corpo espiritual que o apóstolo Paulo está falando, ele é um corpo renovado, um corpo forte, um corpo sem fraqueza, sem desonra. É um corpo vivo, cheio de poder e abundância de vida. Esse é o corpo espiritual que nós receberemos na ressurreição. Mas aí ele fala, olha aí, uma é a glória do sol, outra da lua, outra das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor. Ele está falando que aqui entre os corpos espirituais haverá uma diferença em que uns serão mais gloriosos e outros não. Porventura pode ser, porque nós sabemos que alguns receberão maiores galardões nos céus do que outros. Todos serão plenamente ricos em Cristo, nos céus. O que ele está dizendo é que a glória desse corpo é uma, e que esse corpo que Deus nos dá é glorioso também. Há uma glória nele. Porém, a glória dele está maculada pelo pecado que entrou na humanidade. E alguns comentaristas, eu acredito que o Kistemaker, ele fala que nós, quando caímos lá em Adão, nós tínhamos uma plenitude física em Adão. E Adão cai. E quando ele cai, de repente, ele se vê completamente caído. O seu corpo já não é mais o mesmo. É um corpo desonrado, é um corpo enfraquecido. E ainda eu creio uma coisa, que Adão ele tinha um corpo, um físico, bem mais forte, bem mais robusto e bem mais poderoso que o nosso. Que houve sim uma decadência do corpo dele, que é uma consequência do pecado. Essa é uma linha que não é tão discutida, é uma linha que há entre muitos teólogos, mas também não há nada que seja decisivo na nossa teologia, né? E nem na doutrina cristã. Mas ele era muito mais forte. E fala-se que quando Adão cai, o seu corpo já não pode mais ser plenamente preenchido pelo Espírito Santo, porque ele caiu completo. Todas as áreas do seu corpo e do seu espírito foram matadas. E daí nós cremos na depravação total, que é todos estão completamente mortos em delitos e pecados, até que o Senhor Deus os ressuscite. E nesse caso nós estamos falando de ressurreição espiritual, que é a ressurreição espiritual mesmo, do espírito, nesse caso. Mas aqui nós estamos falando do corpo. E ele fala que agora, no entanto, o nosso corpo tem uma glória, mas a glória futura será outra. Por isso ele fala da distinção entre a glória do sol, a glória da lua, e entre uma estrela e outra. Pois sim também a ressurreição dos mortos. Nós ressuscitamos, nós semeamos esse corpo na corrupção. Esse corpo, ainda que haja uma certa glória nele, esse corpo que o Senhor Deus nos deu em graça, é um corpo que ainda está em corrupção. Que muitas vezes os desejos carnais deste corpo nos levam em pecado. Que às vezes eles nos arrastam para o pecado. E às vezes a gente se sente tentado muito por causa dessa carne, da vida em que nós vivemos. De uma maneira, não estou dizendo que o corpo humano, então, ele é mau. A gente não faz essa distinção maniqueísta, né? Nós não fazemos essa distinção. Nós sabemos que o corpo ele tem muito a graça de Deus, mas aqui ainda habita muito do velho homem também nesse. E no final, quando a redenção estiver completa, a redenção estará completa na ressurreição, aí a gente já não vai mais lutar contra o pecado, porque o pecado já vai estar vencido. E hoje ainda lutamos neste corpo. Mas ele ressuscita na incorrupção, semeia-se em desonra, ressuscita em glória. A morte também é uma desonra, mas a ressurreição será em glória. Voltamos a dizer os dois versículos que são versículo 43 e 44, para que nós possamos lembrar bem deles, que é: semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Se hoje há fraqueza no seu corpo, na ressurreição ele virá em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. No versículo 45, porque assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi alma vivente. O último Adão, porém, é o espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. Adão, ele é o cabeça federal da humanidade na queda. Ele representou todos na queda. E por causa disso, nós herdamos a corrupção desse corpo e o pecado. Por causa de Adão, nós herdamos. E no sim, foi por causa dele que você queria isso, que, para falar a verdade, todos nasceram em pecado. E todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então, por isso mesmo, não há qualquer sombra de dúvida de que se nós pecamos porque nós queremos. Ainda
que nós tenhamos herdado o pecado e a maldição do pecado por causa do nosso primeiro pai, Adão. O primeiro Adão. Por isso que ele fala aqui, olha, o primeiro homem é Adão, e depois ele fala o último Adão. Porque é um primeiro Adão da primeira ação, onde todas as coisas naturais se fizeram e onde houve a queda. No entanto, ao último Adão, que é também o segundo Adão, só há dois. Esse Adão é o primeiro homem da nova criação. E em Cristo todas as coisas foram feitas novas. E ele reina sobre nós. Por isso que nós chamamos ele de último Adão. Não só pelo fato de que ele é o cabeça federal de todos os eleitos, de todos os salvos, mas porque há uma nova criação em Cristo, onde todas as coisas são feitas novas em Cristo. E ele reconciliou consigo, inclusive, a natureza e todas as coisas. Mas ainda estamos em processo de redenção. Nós somos salvos, sim. Estamos salvos, sim. Seremos salvos, finalmente, quando a salvação estiver finalmente completa, em que nós já não seremos mais corpo natural, seremos corpo espiritual, no dia da ressurreição. E ele fala, mas o primeiro não é o primeiro espiritual, e sim natural, depois o espiritual. Primeiro a gente nasce natural, depois a gente nasce espiritualmente. Por isso que fala também que Jesus fala, olha, você tem que nascer de novo. Nós temos que nascer de novo. Quando nascemos de novo, nascemos espiritualmente. E os nossos corpos serão espiritualmente nascidos no dia da ressurreição. Amém? O primeiro homem formado da terra. O segundo homem é do céu. Vejam aqui quanta teologia nesse trecho. Ele fala que o primeiro homem formado da terra. Ele foi formado da terra. Mas em seguida ele fala, o segundo homem, que é Cristo, é do céu. Cristo não é formado do céu. Ele não nasceu no céu. Ele não foi criado no céu. Cristo, ele é do céu. Ou seja, ele não foi feito por ninguém. Ele não nasceu. Ele é. Deus é. Deus é eterno. Sempre eterno. Não tem início e não terá fim. E se você se propõe a tentar entender o que é a eternidade e uma coisa que não teve início, talvez seja bom que você pense nisso, mas que a sua conclusão seja, eu não entendi, mas ainda assim eu creio. Porque não há como a gente conseguir entender algo não criado. Porque só o Senhor Deus é assim. E nós não conseguimos entender isso porque nós somos extremamente limitados, profundamente cercados das nossas próprias ignorâncias e limitações. Mas ele fala, o segundo homem é o céu. Ele é. E ele está nos céus de novo. E ele voltará para buscar a sua igreja. E nós reinaremos com ele. Mas ele é do céu, é diferente do primeiro Adão que foi formado. Inclusive, até nisso, a gente pode ver a grandeza do segundo Adão em relação ao primeiro Adão. 48. Como é o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. Todos os herdeiros de Adão, terrenos. Todos nós. E como homem celestial, tais também os celestiais. Veja que ele não coloca no mesmo bolo necessariamente todos os homens que são celestiais. Porque os celestiais são herdeiros de Deus pela sua crença, pela sua conversão, pela salvação que eles receberam através de Cristo. Ele continua, e assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos também trazer a imagem do celestial. Isto afirmo que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Algumas Bíblias, na divisão mais comum, termina a divisão no 49, mas eu prefiro pegar, e há outras que usam essa divisão, que termina esse trecho no versículo 50, porque eu creio que ele fala da mesma coisa. Ele termina falando da diferença dos corpos. Como será o corpo ressurreto? Como será o corpo dos ressuscitados? Eu falo da espiritual. Vocês querem ver, vocês vão ter que ver. Vocês vão ter que ressuscitar. E só dá para ressuscitar quem estiver em Cristo. Essa ressurreição aqui só dá para quem estiver em Cristo. Os outros que ressuscitarão para passar pela segunda morte. Mas os que estão em Cristo ressuscitarão para a vida eterna e receberão corpo espiritual. Quando Adão cai, ele inclusive é colocado ali no jardim do Éden um anjo com uma espada de fogo para que Adão não mais comesse da árvore da vida. Porque não poderia acontecer de um homem ido comer da árvore da vida e não morrer. Porque a árvore da vida
o livraria da maldição da morte, que é a maldição do pecado. Então nós ficamos nesse corpo caído. Mas agora em Cristo, o pão da vida de quem nós nos alimentamos, esse nos dará um corpo glorificado. E nele, a morte, o último inimigo, será vencido e será abolido. Já não haverá mais morte. Já não haverá mais lágrimas. Não haverá mais choro de tristeza. Não há, como diz uma música que a gente cantava no Palavra da Vida, onde juntos todos viveremos. Face a face o veremos. Sabe, para esse verão face a face e que juntos todos viveremos diante do nosso Deus, isso é uma promessa e uma bênção para aqueles que creem. Para aqueles que serão ressuscitados receberão o corpo espiritual. Mas aqueles que não creem, o que há para eles senão apenas a ira do Senhor, apenas um corpo mortal que tornará-se mortal, ainda que ressuscitado? O que há para eles senão isso? Nós temos que crer em Cristo e entregar nossas vidas em Cristo. Há muito pouco tempo nessa vida para nós desperdiçarmos não vivendo para Cristo. E há muito a ser feito. E há tempo suficiente, ainda que a gente ache pouco e a gente saiba que é pouco, há tempo suficiente para que nós façamos aquilo que temos que fazer. Vocês podem se segurar em Cristo e sentir a segurança que há nele. Sei que esse trecho ele é uma exposição muito lógica de como serão os corpos e de como serão as coisas, muito doutrinária. Mas nós precisamos olhar para isso e ter um vislumbre da eternidade, olhar por essa janela, a janela da eternidade, e ver um pouco mais de como o Senhor Deus promete para a gente que será no mundo por vir, na glória por vir. Nós seremos, não só como seremos, como nós seremos. Com todas as coisas reconciliadas, nós também transformados. E por isso podemos crer em Deus. Algumas coisas que nós podemos aprender nisso é, hoje nós vivemos num corpo caído. Apesar da graça de Deus, no corpo em que nós vivemos num corpo caído. Mas em Cristo temos a presença de um corpo glorificado. Onde não haverá mais fraquezas, não haverá mais deficiências, não haverá mais doenças, nada disso. Por outro lado, nós temos também que lembrar que, por estarmos assim, esse corpo aqui não é mau, a ponto de que nós temos que desprezá-lo. A gente tem que tratar mal, a gente tem que viver tão penitente, o fio penitente, sabe? A gente não precisa viver assim. Mas a gente precisa viver colocando tudo o que temos e somos diante do Senhor. E por fim, eu vou usar o texto inteiro, o trecho inteiro, para nós fazermos o nosso terceiro ponto, que é, nós precisamos desses trechos, nós precisamos dessas longas exposições, para que nós tenhamos respostas a dar àqueles que nos perguntam e pedem da nossa fé. Aqueles que não creem em Cristo, nós precisamos estar bem treinados nas Escrituras. E aqueles que creem em Cristo e perguntarem para a gente, que a gente saiba responder. Por isso nós temos que estudar. Nós temos que estar afiados. A gente tem que estar na ponta dos cachos para lutar essas batalhas aqui. Amém? Se o Senhor Deus nos permitir, nós, nos próximos 2 domingos, eu creio que nós terminaremos essa sessão. Se você ouviu essa mensagem, o Senhor Deus tocou o seu coração de alguma forma. Se você se interessou mais pelas Escrituras ou ficou com dúvidas e quer tirar essas dúvidas, mande uma mensagem para a gente, entre em contato com qualquer um dos membros que você conhece daqui, pode ser por WhatsApp, pode ser na nossa página do Facebook, fique à vontade. Que o Senhor Deus toque o seu coração, não esqueça de curtir e compartilhar com as pessoas que você acha que precisam ouvir essa mensagem. E nos ajude também curtindo e se inscrevendo no nosso canal do YouTube, e assim mais e mais pessoas serão atingidas por uma boa pregação, por uma pregação fiel, pelo menos, né? Uma pregação esforçada das Escrituras. Amém? Deus abençoe você, nós vamos orar agora. E eu espero que semana que vem a gente se encontre também. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, por esse culto, Pai, por essa reunião. Nós te agradecemos pelo que o Senhor fez, pelo que o Senhor nos ensinou e pelo que o Senhor falou. Nós te agradecemos, Pai, por tudo que Tu és. Eu te peço, Pai, que o Senhor continue usando esta igreja, Pai, expandindo essa igreja, Pai, fazendo alcançar mais e mais pessoas, Senhor. Nós pedimos isso. Use-nos, Pai, nós estamos aqui, quebrante os corações desses que ouviram, Senhor. Pai, e que venha o Teu reino, Pai, que seja feita Sua vontade nas nossas vidas. Pai, abençoa este trabalho, seja para a Sua glória, em nome de Jesus. Amém.
Amém, uma boa noite, até semana que vem.